Conselho Federal da OAB. Antes disso, eu queria colocar uma outra coisa que eu esqueci para vocês, de situar a instituição Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente no contexto do Estado Democrático de Direito. O mesmo artigo 1º da Constituição, que eu passei para vocês agora há pouco, que fala que o Brasil é uma república federativa, ele também diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. E por que isso é importante para a Ordem dos Advogados? Porque no Estado Democrático de Direito, você tem dois polos, ele se situa no equilíbrio entre dois polos. De um lado, o cidadão, com seus direitos e garantias fundamentais, estabelecidos na Constituição, e do outro lado, o Estado, com todo o seu poder de coerção. A OAB se situa no meio, fazendo a intermediação entre esses dois polos, naquilo que se chama sociedade civil organizada. E é por isso que a OAB se diferencia de todos os demais órgãos de classe. Porque a OAB, ela tem, no artigo 44 do nosso Estatuto, não só as atribuições corporativas, como tem todos os outros órgãos de classe, a maioria dos órgãos de classe, e que tem vinculação com o Ministério do Trabalho. A OAB não, ela é completamente independente. E a vinculação dela é só com a Advocacia Nacional. E ela faz exatamente essa ponte através das suas finalidades institucionais, que, aliás, vem em primeiro plano no artigo 44 do Estatuto. Inciso 1º fala das finalidades da OAB de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, só no inciso 2 que fala das finalidades de seleção, defesa e disciplina da advocacia. Tá? Bom, os órgãos do Conselho Federal, como é que funciona o Conselho Federal? O órgão máximo do Conselho Federal é o Conselho Pleno, que, como eu já disse para vocês, tem 81 conselheiros das 27 bancadas dos 27 estados brasileiros. O Conselho Pleno, ele é dirigido por uma diretoria composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e diretor-tesoureiro. Essa formação de diretoria segue o mesmo padrão nas seccionais e nas subseções. Em todos os órgãos da OAB, sempre. Inclusive, às vezes, em vários outros órgãos da OAB, você tem o mesmo padrão de composição de diretoria. Mas o Conselho Pleno do Conselho Federal, ele, por exemplo, ele não vai julgar os processos que vocês têm aqui na seccional, que faz, por exemplo, processo disciplinar, qualquer outro processo administrativo que seja, ele não vai diretamente para o Conselho Pleno. O Conselho Pleno do Conselho Federal, ele decide as questões nacionais, projetos de leis, a ação direta de inconstitucionalidade e várias situações que abrangem a advocacia como um todo. A maior parte da atuação do Conselho Federal, ela vai se dar através de órgãos fracionados. E lá no Conselho Federal, nós temos o órgão especial e as câmaras julgadoras. Essas câmaras julgadoras, que no Conselho Federal são 3 câmaras julgadoras, elas são especializadas. Então, cada uma dessas câmaras julga um assunto, um tema diferente. Você tem a primeira câmara, que julga as questões de atividade de advocacia, inscrição dos quadros da OAB, incompatibilidades e impedimentos, e ela regulamenta o exame de ordem. A segunda Câmara julga as questões disciplinares e também regulamenta as caixas regulamenta o Código de Ética e elege os representantes da Corregedoria Nacional do Processo Disciplinar. E a terceira Câmara trata da estrutura e dos órgãos da OAB. Decide todas as questões relativas à sociedade de advogados, advogados empregados, advogados associados e balanço e contas. As seccionais, por exemplo, são aprovados pela terceira Câmara das seccionais e da diretoria do Conselho Federal. Regulamenta também as normas que são aplicadas às caixas de assistência no Brasil inteiro e uma atribuição extremamente importante da terceira Câmara do Conselho Federal é o processo eleitoral da OAB. Qualquer questão que saia daqui das seccionais a respeito do processo eleitoral da OAB são decididos pela terceira Câmara do Conselho Federal. A segunda Câmara, que trata de processos disciplinares, para agilizar, dada a quantidade de processos, que a cada ano se acumula mais, ela foi dividida em turmas. Então, existem 3 turmas para decidir os processos disciplinares. Então, a segunda Câmara atualmente é subdividida em turmas, uma delas presidida pelo secretário-geral adjunto e as outras pelo conselheiro federal mais antigo. Bom, a primeira Câmara é sempre presidida pelo secretário-geral,
a segunda Câmara pelo secretário adjunto e a terceira Câmara pelo diretor tesoureiro. O vice-presidente preside o órgão especial. O que é o órgão especial? O órgão especial, ele decide os recursos dessas 3 câmaras. Tudo que tiver de recurso vai para o órgão especial. Então, vocês vão ver que esse processo, o Conselho Pleno do Conselho Federal jamais discute esses processos. Eles passam pelas 3 câmaras julgadoras, pela turma da segunda Câmara, recurso para o órgão especial e a última instância. E o órgão especial também é aquele que faz as súmulas que nós temos visto ultimamente no Conselho Federal, são poucas, acho que tem 6 hoje. Essas súmulas também são decididas lá pelo órgão especial. Bom, da Corregedoria do Processo Disciplinar, está ali, nós temos um provimento, que a resolução, aliás, de 2010, que criou a Corregedoria do Processo Disciplinar, para orientar e fiscalizar a tramitação do processo disciplinar no Brasil inteiro. Essa Corregedoria do Processo Disciplinar, ela não tem competência concorrente com desseccionais. A competência da Corregedoria Nacional do Processo Disciplinar do Conselho Federal é subsidiária. Então, ela vai esperar sempre primeiro a atuação da nossa Corregedoria aqui. O outro órgão do Conselho Federal é o Colégio de Presidentes de Seccionais. O Colégio de Presidentes de Seccionais reúne as 27 seccionais, os 27 presidentes de seccionais, e normalmente 3 vezes por ano, e é onde é feito uma troca de informações entre os seccionais. Há uma reunião da diretoria do Conselho Federal com todos os presidentes de seccionais, é feita a troca de experiências, cada seccional, porque embora o Brasil seja um país continental, é até interessante isso, que nós temos umas diferenças culturais enormes, por exemplo, do norte, nordeste, do sul e sudeste do Brasil. Mas quando se trata de OAB, frequentemente o que a gente verifica é que os problemas que tem lá em relação à advocacia são os problemas que nós temos aqui em geral. Então, esse colégio de presidentes, ele possibilita essa troca de experiências, dos problemas que existem, os presidentes relatam para a diretoria do Conselho Federal os problemas que existem, colocam eventuais soluções que adotaram nas suas seccionais, que pode ser utilizada por outras seccionais e que também são enviadas ao Conselho Pleno do Conselho Federal como recomendação do Colégio de Presidentes para que seja então julgado. Quem julga e quem decide é o Conselho Pleno. Então ele é um órgão de assessoramento e de recomendações ao Conselho Pleno. Nós temos o CONCAD, que é a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência. Esse CONCAD reúne as 27 caixas de assistência de todo o Brasil e ele tem o mesmo padrão do Colégio de Presidentes, só que em relação às caixas de assistência. Ele reúne as caixas de assistência e também faz essa troca de experiências e foi dessa maneira, por exemplo, uma ordem dos advogados criou uma livraria, deu certo, funcionou. A outra, através do CONCAD, depois discutindo isso, dá para fazer uma livraria aqui, dá para fazer um outro serviço aqui. E eles vão trocando as experiências em relação aos serviços que as caixas de assistências podem oferecer aos advogados. Nós temos a ENA, que é a Escola Nacional de Advocacia, similar à nossa escola, a ESA, aqui em Santa Catarina. O objetivo, claro, é otimizar a formação profissional e sempre desenvolvendo uma política de formação continuada para a advocacia. Vocês podem verificar no site do Conselho Federal, tem uma página específica da ENA, em que vocês podem ver todo o calendário de eventos, e também existem várias palestras sobre vários temas que interessam a advocacia recentes, temas atuais, e que são gratuitas essas palestras. Vocês podem assistir gratuitamente no site do Conselho Federal. Em seguida, o outro órgão do Conselho Federal é o FIDA. O FIDA significa Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Esse FIDA é um órgão também vinculado ao Conselho Pleno do Conselho Federal, que arrecada um percentual fixo de 2,5% das anuidades das seccionais e redistribui entre as outras seccionais. O FIDA, ele atua através dos projetos que são apresentados pelas caixas de assistência e também investe nas seccionais. A nossa reforma desse auditório aqui, por exemplo, foi uma das obras que foi financiada através de recursos do FIDA. A construção da subseção de Itajaí, em Santa Catarina, também foi financiada com recursos do FIDA.
E, além disso, você tem outros órgãos lá que estão mais vinculados à diretoria e administração cotidiana da Ordem dos Advogados. Por exemplo, a Procuradoria das Prerrogativas. Tem 2 procuradorias no Conselho Federal. Tem a Procuradoria Geral, que acompanha e faz um excelente trabalho acompanhando todos os processos de interesse da OAB nos tribunais superiores e Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E tem uma específica que é a Procuradoria das Prerrogativas, e que já teve bastante sucesso em várias situações, principalmente em relação aos honorários. Se você tem alguns processos individuais dos advogados que saem aqui das seccionais, a gente sempre pede a assistência dessa procuradoria e o advogado lá intervém. Tem 2 advogados nessa Procuradoria Geral que acompanham tudo o que acontece lá, não só nos tribunais superiores, mas também no Conselho Nacional de Justiça. E eles fazem um trabalho excelente. Eu me lembro que os 2 anos que eu tive lá no Conselho Nacional de Justiça, toda a sessão, na véspera de toda a sessão, ia lá o Oswaldo e me levava a pauta já separada, que era do interesse do Conselho Federal da OAB nas questões que dizem respeito a prerrogativos e uma série de assuntos que interessavam a advocacia. Já separado com todos os argumentos que a OAB tinha a respeito daquilo, que facilitava bastante o trabalho da gente lá na representação da advocacia. E a Procuradoria das Prerrogativas tem 4 advogados contratados pelo Conselho Federal só para atuar com prerrogativas. Então, aquelas questões que aparecem nas caravanas das prerrogativas, que vocês veem no site, aquelas notícias da OAB do Conselho Federal, elas vão todas para essa situação. Várias situações, assim como você está discutindo uma questão de redução de honorários, por exemplo, eles entram como assistente nesse processo. Em geral, o Conselho Federal está lá, atuando nesse processo, vai conversar com os ministros, acompanha todo o andamento daquele caso, junto ao STJ e outras questões do Supremo Tribunal Federal. Temos também o Conselho Gestor do Exame de Ordem, que você já conhece, a Ouvidoria Geral, que trata de todas as reclamações ou de sugestões que são feitas, podem ser feitas diretamente pelas ouvidorias gerais. E temos as comissões. Tem uma infinidade de comissões temáticas também. No nosso estatuto, nós temos apenas 3 comissões que são institucionais. Você tem a Comissão de Exame de Ordem, que ainda tem, Comissão de Direitos Humanos, que é tradicional da história da Ordem dos Advogados, e as comissões de Orçamento e Contas, que todas as seccionais devem ter. E existem outras que os regimentos internos das seccionais, cada uma tem um número diferente e nomes diferentes de comissão também, conforme as suas peculiaridades regionais. Tem essas comissões permanentes e tem algumas comissões temporárias, mas é uma infinidade de comissões. E exerce um trabalho no Conselho Federal extremamente importante. Por exemplo, a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal, ela reúne os maiores constitucionalistas brasileiros. Todas as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil têm necessariamente que passar pela Comissão de Direito Constitucional, que já faz todo o estudo do caso, ver se estão preenchidos todos os requisitos. E até é engraçado porque nesse caso de Adin, ajuizada pela Ordem dos Advogados, só depois desse parecer da Comissão de Direito Constitucional o Conselho Pleno vai decidir. E o Supremo Tribunal Federal exige como requisito, senão ele não recebe a ação, a ata da sessão do Conselho Pleno que autorizou o ajuizamento dessa linha. Tá? Então, assim, tem várias outras comissões, por exemplo, a Comissão de Acompanhamento Legislativo. A Comissão de Acompanhamento Legislativo, ela fez um trabalho fantástico, já a partir da gestão anterior, acho que foi do OFIR, ela foi presidida naquela época pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho. Essa comissão, as sessões do Conselho Federal, em geral, são nas segundas e nas terças-feiras. A comissão ficava lá nas quartas e nas quintas-feiras, que é quando tem maior movimento no Congresso Nacional. E todo mês eles iam para lá e ficavam circulando no Congresso, levando a pauta. Foi criado aquela equipe do Comissão Parlamentar, não é? Lembro o nome, fugiu agora. Frente Parlamentar da Advocacia, desculpa. Frente Parlamentar da Advocacia reunindo todos os advogados que são parlamentares, deputados e senadores. E naquele prédio que vocês viram do Conselho Federal, por exemplo, várias vezes foram feitas várias reuniões, tem uma periodicidade quase mensal, recebendo os senadores, os deputados, todos os parlamentares para apresentar a pauta legislativa da advocacia.
E com esse trabalho se conseguiu a aprovação de uma infinidade de leis extremamente interessantes e muito importantes para a gente. Aquela... Vou ver o número delas aqui. A Lei 3.245, por exemplo, que assegura ao advogado o direito de examinar autos de inquérito e acompanhar o depoimento a inquirição do seu cliente investigado. A 3.247, que cuida da sociedade unipessoal da advocacia. A 3.366, que acrescentou o artigo 7º-A ao nosso estatuto, criando os direitos da mulher advogada específicos. O Simples na advocacia, foi outra lei que foi conseguida aprovar nesse período também. Sem contar, é claro, a atuação dessa comissão junto à comissão do CPC, do Código de Processo Civil, que nós sabemos que trouxe uma série de avanços para a advocacia brasileira. Então, vocês podem ver que o Conselho Federal, ele atua mais, eu diria, no atacado. A seccional ela vai atuar mais próximo ao advogado, as subseções mais diretamente ainda, que é a menor unidade que está lá no dia a dia ao lado dos advogados. Bom, essa é a estrutura do Conselho Federal da OAB. Vamos dar uma olhadinha na estrutura da nossa seccional. Da mesma forma, a composição da seccional a seccional é composta por conselheiros em número proporcional aos seus inscritos. Ele funciona assim. Os conselhos seccionais podem ter de 30 a 80 conselheiros, no mínimo de 30. Então, você criou uma seccional, 30 conselheiros. Até 3.000, na verdade até 6.000. Porque a partir do número de 3.000 inscritos, a cada grupo de 3.000 você vai acrescentando um conselheiro até o máximo de 80. E é assim que você forma os conselhos seccionais. Então, cada conselho seccional no Brasil, nos 27 seccionais, eles têm um número diferente de conselheiros conforme o número de seus inscritos, certo? E na seccional de Santa Catarina, nós temos 42 conselheiros titulares e 42 conselheiros suplentes. E o número de suplentes pode ser metade do... O número de suplentes pode ser da metade até o total do número de conselheiros. Aqui, no caso, nós temos 42 titulares e temos também 42 suplentes. E aqui, nesse cálculo, não se inclui os membros honorários vitalícios, que também são membros do Conselho Seccional. E se inclui aqui também, que eu não coloquei no quadro, o presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina também participa do Conselho com direito somente à voz. Os membros honorários vitalícios ex-presidentes também só com direito à voz a partir da Lei 8.906. Eu acho que não tem mais nenhum com direito. Não, foi na época da transição, foi quando saiu. Ele era presidente quando saiu a lei. Acho que ele não tem. Acho que em Santa Catarina não tem. No Conselho Federal tem uns 3. O Amorim estava no governo, era presidente quando foi editada a lei, né? Eu acho que o doutor Amorim Ferreira só que tem direito à voz. E o doutor João José Ramos Scheffer e a Luiz Blas. Exatamente. Tem 3, então, em Santa Catarina, que ainda tem direito a voto. O Conselho Federal, acho que tem uns 3 também. E fora esses, os presidentes da sequência não têm mais direito a voto. As competências da seccional também eu não relacionei, porque já estão relacionadas aqui no artigo 58 do Estatuto. E é só interessante colocar que, como eu falei, as competências, elas são mais próximas dos inscritos. Por exemplo, a seccional, na verdade, a seccional é que é o órgão central na Ordem dos Advogados. É ela que faz a inscrição, você faz os pedidos de inscrição, são todos para a seccional. É a seccional que determina o valor das anuidades, fixa ou altera o valor da contribuição que tem. E é a seccional que elege e instala e elege os membros dos tribunais de ética e disciplina. Tá? O Conselho Federal hoje tem aquele Cadastro Nacional da Advocacia, mas todo o Cadastro Nacional da Advocacia é alimentado pelas seccionais, não é alimentado por nenhum processo que corra diretamente no Conselho Federal. Sai tudo daqui das seccionais. Então, a respeito dos órgãos aqui dos seccionais. Quando eu estou colocando órgãos, gente, eu estou colocando que são órgãos mesmo da OAB definidos ou no Estatuto, no Regulamento Geral ou no Regimento Interno. Aqui, no caso, eu estou analisando mais o Regimento Interno da Seccional de Santa Catarina. Tá? É claro que a seccional e o Conselho Federal tem vários setores, por exemplo, que prestam uma infinidade de serviços.
mas não são considerados órgãos da instituição. Eu estou colocando só os órgãos da instituição. E aqui, no caso, eu começo pelas Assembleias Gerais. Essas Assembleias Gerais, elas podem ser extraordinárias, que são aquelas assembleias que são convocadas, se uma seccional, por exemplo, quiser alienar um bem, o Estatuto exige que ela convoque uma assembleia para consultar os advogados. As Assembleias Gerais são os advogados inscritos naquela seccional. E sempre que o Conselho entender que tem um assunto relevante para a advocacia, o Conselho ou somente a diretoria da sessão, ela também pode convocar uma Assembleia Extraordinária para essa finalidade. Aqui em Santa Catarina, eu só me lembro, nós fizemos uma vez, na época do Jefferson, quando o Jefferson era presidente, nós fizemos uma Assembleia, a diretoria convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre serviços, a retomada ou não do serviço da Defensoria Dativa. Então, foi feita uma Assembleia naquela época para discutir com os advogados que a seccional tomaria em relação àquela questão. A outra Assembleia é a ordinária, que é aquela que vocês todos conhecem, talvez não saibam que se trata de uma Assembleia, que é aquela que é realizada na segunda quinzena do mês de novembro, a cada 3 anos, que é a Assembleia que vai escolher o Conselho Pleno da seccional, onde os advogados vão eleger seus representantes no Conselho Pleno, que da mesma maneira como o Conselho Federal também é administrado por uma diretoria. A diretoria integra o Conselho, tá, gente? Ela faz parte do Conselho, ela é eleita, a chapa traz a diferenciação, quem vai ser o candidato a presidente, vice-presidente, secretário adjunto e tesoureiro, mas ela integra o Conselho. O diretor da OAB, ele é conselheiro e diretor, tem as duas funções. O Conselho Pleno aqui em Santa Catarina não é a mesma coisa em outras seccionais, como eu disse, cada seccional tem a sua característica própria. Aqui em Santa Catarina, o Conselho Pleno é dividido em 2 turmas. A primeira, presidida pelo presidente da seccional, e a segunda turma pelo vice-presidente da seccional. Atualmente, essa primeira turma está sendo presidida pelo vice-presidente e a segunda turma está sendo presidida pelo secretário-geral. Essa é uma alteração que ainda vai ser feita no regimento interno, mas o atual regimento ainda está nessa composição aí. E essa turma é composta por metade dos conselheiros titulares e suplentes. Você tem, então, 42 conselheiros, eu disse que nós tínhamos 42 titulares e 42 suplentes, e você tem na primeira turma 42 conselheiros e na segunda turma 42 conselheiros também, e dividido meio a meio entre titulares e suplentes. Aqui tem, como eu falei para vocês, a seccional é dividida em vários setores que prestam os mais diferentes serviços. E vocês têm aqui o organograma que tem da seccional, que está no portal da transparência. Então, eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha no portal da transparência e ali vocês vão verificar todos os outros serviços que a OAB presta de uma vária infinidade, mas que não são órgãos da OAB. Eles não compõem a estrutura organizacional da OAB, mas cada seccional tem os setores divididos conforme a necessidade e as exigências do grupo de advogados inscritos naquela região. Bom, e vocês têm a diretoria, que, como eu falei, segue o padrão, que é a ordem, presidente, vice-presidente, secretário. O presidente, que exerce a representação legal e geral da Ordem dos Advogados, da seccional de Santa Catarina. Quem responde pela Ordem dos Advogados do Brasil é Paulo Brinkers. Em outra seccional é o presidente daquela seccional. Como quem responde a nível nacional pela Ordem dos Advogados do Brasil é o Cláudio Lamacchi, que é o presidente nacional da OAB. Então, quem tem a competência para falar sobre a ordem, dar a posição da ordem e se manifestar a respeito da advocacia no Estado de Santa Catarina é o presidente da seccional. Nós temos o vice-presidente, que pode auxiliar e substituir o presidente, e ele também preside a primeira Câmara Julgadora da seccional, que nós vamos falar logo na sequência. O secretário-geral, que administra a secretaria da seccional e preside a segunda Câmara Julgadora. Aqui, a respeito da secretaria, eu queria colocar uma coisa interessante para vocês. A secretaria tem um serviço que, em geral, ninguém conhece, o pessoal não usa, e acho que é extremamente importante, principalmente para quem está começando na advocacia.
Em geral, vocês vêm aqui, fazem a inscrição na ordem, juntam os documentos que são exigidos para ver se está tudo certo, você pode se inscrever. Você sabe que é aberto um processinho individual, que é chamado de assentamento ali na secretaria, onde tem todas as documentações exigidas de vocês para conseguir a aprovação da inscrição de vocês. E quando vocês é deferida a inscrição, vocês vêm, prestam o compromisso perante o conselho e aquele assentamento fica ali esquecido. Na verdade, esse assentamento do advogado, ele tem uma finalidade que é extremamente importante. Sempre foi, embora eu posso dizer que seria meio opcional, e ela deixou de ser agora a partir do novo Código de Ética. Mas ele deve ter todo o histórico de vocês na advocacia. Então, assim, você participou de um congresso, apresentou uma tese, teve uma tese aprovada, você pode comunicar à Secretaria da Seccional e pedir para registrar aquela tese ali. Você foi nomeado por uma comissão, fica o registro ali. Você participou de uma comissão de concurso para juiz, uma banca examinadora, você fica com aquele assentamento ali. Eu fiz isso desde que eu me formei, desde o primeiro dia de formatura, e ele pode ser bastante útil para vocês lá na frente. Por exemplo, eu quando fui para o CNJ, eu tive que passar por uma sabatina no Senado, e antes disso, lá também abre um processo com todos os requisitos de inscrição, é feito um voto, é designado um relator, é feito um voto, e esse voto é aprovado pela CCJ, antes de aprovar a sabatina. Para passar pela sabatina, você ainda tem que passar por esse processo. E teria que se apresentar, obviamente, para os senadores. Eu simplesmente vim aqui e peguei uma certidão na Secretaria da Ordem dos Advogados, completa. Tinha toda a minha vida profissional ali naquela certidão. E foi suficiente para passar isso para os senadores, que você teria que se apresentar, né? Dizer por que você estava lá indicado para aquele cargo em nome da Ordem dos Advogados. Então, é muito útil, não só nisso, mas uma série de outras coisas. A partir do novo Código de Ética e Disciplina, isso virou, eu acho que quase que indispensável. Porque antes ele já valia, por exemplo, esses registros, seus assentamentos, para a questão das circunstâncias atenuantes, por exemplo, se você tivesse um processo disciplinar. O que está ali, a participação, porque tem vários outros dispositivos no Estatuto que falam e classificam os serviços prestados ao OAB na participação de uma comissão, por exemplo, como serviço relevante para a ordem. E a prestação desse serviço relevante para a ordem é circunstância atenuante de um processo disciplinar. E agora não é só isso. A partir do novo Código de Ética e Disciplina foi instituída a obrigatoriedade de certidão de antecedente. Então você tem um processo disciplinar, abriu o processo, instaurou o processo, a primeira coisa que tem que acontecer é ir para a secretaria para dar uma certidão de antecedente. Então tudo que tiver no seu histórico da vida profissional vai estar na certidão, mas só vai estar ali aquilo que você registrou, que a ordem sabe de ofício. Ela pode notificar ali comissões ou designações que sejam feitas pela própria ordem, mas em geral, qualquer outra que você faça não tem. E isso tudo vai ser importante para vocês num eventual processo, não só um processo disciplinar, mas em várias outras questões. Eu estava falando agora há pouco assim, você está no trânsito, você tem um processo que você pegou em cargo e você esqueceu. Claro, os processos eletrônicos cada vez vai acontecer menos, mas só como exemplo. Você deixou um processo no banco de trás do seu carro que foi roubado, por exemplo. Tem ali uma série de coisas que pode mostrar que você sempre foi um profissional diligente, que você nunca foi relapso. É uma série de situações que podem auxiliar na sua defesa. Não, aconteceu um evento, uma situação extraordinária, e uma série de coisas que podem mostrar que você sempre teve uma atuação diligente na sua profissão ao longo dos anos que você exerceu da profissão. Então é bastante interessante vocês terem isso. Quem tiver interesse em fazer, tem a central de atendimento, basta fazer requerimento na central de atendimento, juntar um certificado, por exemplo, que vocês têm, ou fazer online e digitalizar o certificado e fazer esse requerimento online. Tá? É bem fácil, bem simples e realmente, eu acho que vai ser bastante importante para vocês na vida profissional de vocês. O secretário-geral adjunto, que substitui e auxilia o secretário-geral, também preside a terceira Câmara Julgadora, nós já vamos falar das câmaras julgadoras, e nas seccionais o secretário-geral adjunto também é o corregedor-geral do processo disciplinar no âmbito das seccionais. O diretor tesoureiro que cuida da administração financeira da seccional. E aqui é interessante vocês verificarem, não sei se vocês já viram, mas o portal da transparência. Eu estou apresentando aqui para vocês toda uma série a estrutura da ordem, tudo que a ordem construiu para fins de prestar um serviço para a advocacia.
vocês têm uma ideia de onde que a anuidade de vocês é gasta, como que a anuidade, onde a anuidade é gasta, através de todos esses órgãos, para manter todos esses órgãos prestando serviço para a advocacia brasileira. E através desse portal dessa transparência, vocês podem ver os detalhes disso, onde que esse dinheiro de vocês é gasto, tá? É extremamente interessante. A respeito ainda da tesouraria, tem umas questões interessantes, como o pagamento da anuidade, que você pode gerar boletos online, é bastante simples, fazer isso pela seccional. E em questões de inadimplência também, as renegociações também podem ser feitas também online. Então está bastante facilitado. Bom, o segundo órgão que nós temos na estrutura da ordem é a Caixa de Assistência dos Advogados. A Caixa de Assistência, como eu já falei para vocês, tem finalidade assistencial. Tem algumas coisas bem interessantes aqui em Santa Catarina. Eu sei que o Conselho Federal fez um convênio com a TAM para viagens aéreas mais baratas. Realmente é bem interessante, eu já usei esse convênio da TAM. Ele é bastante mais em conta do que a tarifa comercial comum. Mas aqui em Santa Catarina eu sou que tem um outro, que é o Voo Legal, que é mais barato ainda do que a TAM. Então, não sei se você sabe, mas é bastante interessante você fazer, por exemplo, em viagens, que vocês vão fazer aqui também de serviço, é fazer a compra através desse voo legal aqui da Santa Catarina. E tem várias outras medidas assistenciais, vocês sabem, como os planos de assistência. Outro que eu acho muito interessante é aquele Caixa Publicações, que é automático, já que você está inscrito na AB, você já está naquele Caixa Publicações, é bastante interessante aqui. Bom, você tem o Tribunal de Ética e Disciplina. Vamos ver se a gente entra aqui no Tribunal de Ética e Disciplina com um pouquinho mais de... eu deixei ali os dois artigos, tá? Onde está o de cima é o Código de Ética anterior e o de baixo é o novo Código de Ética. Eles estão mais ou menos com a mesma redação. As competências do Tribunal de Ética, então, estão estabelecidas no nosso Código de Ética e Disciplina. E elas são, primeiro, em relação ao processo disciplinar. Em relação ao processo disciplinar, o TED tem, claro, a competência de julgar os processos disciplinares. Há uma mudança no novo Código de Ética e Disciplina, porque até então o TED, ele só julgava o processo disciplinar, a instrução era feita aqui na sede pelas seccionais ou pelas subseções. O processo, até o novo Código de Ética e Disciplina, ele ia pronto, instruído apenas para o TED fazer o julgamento. O novo Código de Ética e Disciplina, agora, permitiu que o TED fizesse também a instrução dos processos disciplinares. Então, isso depende da alteração do regimento interno. Nossa seccional não fez ainda, né? Não? Tá, mas o TED, a partir de agora, também vai poder fazer a instrução dos processos éticos disciplinares. Essa é a primeira competência dela. A suspensão preventiva, que é a competência também específica do Tribunal de Ética, e a conciliação. Essa conciliação ali é a conciliação dentro do processo disciplinar. Existe uma outra competência do TED de conciliação que é fora do processo disciplinar. Essa conciliação ali é num caso de processo disciplinar instaurado de advogado contra advogado. Tá? Aí o TED, existe um procedimento especial nesses casos em que antes de você instaurar o processo, dar prosseguimento ao processo, você marca uma audiência de conciliação no Tribunal de Ética para ouvir as duas partes e ver se consegue a conciliação. A arbitragem, em geral, ela já estava prescrita no provimento 112 do Conselho Federal, mas ela agora foi incorporada no artigo 71 do novo Código de Ética e se dá principalmente nos casos de sociedades de advogados. Então, se você for formar uma sociedade de advogados, você pode prever no contrato social uma cláusula de arbitragem pelo Tribunal de Ética e Disciplina. É um serviço que o Tribunal de Ética deveria prestar. Mediação e conciliação. Aí está a outra questão da conciliação pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Essa conciliação aqui, ela também está estabelecida no Código. Ela tem situações específicas, tá? Hipótese de cabimento específico. No caso de dúvidas e pendências entre advogados, partilha de honorários e controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedades de advogados. Isso não é processo disciplinar, tá? Essa mediação e essa conciliação é um serviço que o Tribunal de Ética e Disciplina presta para a advocacia e é feito justamente para prevenir um litígio no processo disciplinar. Você pode requerer, embaixo do requerimento você tem uma divergência ali com o sócio ou divergência em relação ao honorário,
uma controvérsia em relação à dissolução da sociedade de advogados, você faz um simples requerimento ao Tribunal de Ética e Disciplina e pede que o tribunal faça a mediação desse problema que você tem. Então, não é um processo disciplinar. E as consultas, que também é competência do TED, consultas em matéria disciplinar, e nesse caso apenas em tese. Tá? Nesse caso apenas em tese. Isso aí eu sempre coloco uma coisa que é diferente. O Estatuto fala, responder a consultas em tese sobre matéria disciplinar. Ou seja, se um advogado fizer uma consulta, quiser saber se ele pode botar uma placa, se ele pode dividir um escritório com um contador, com um médico, com um dentista, qualquer situação assim, não tem problema nenhum de responder. O problema, às vezes, é a questão do que significa em tese, né, que é a dificuldade em geral, cara. Mas, na verdade, a proibição do Código de Ética, do Estatuto do Código de Ética, é apenas em relação disciplinar, para que não se corra o risco de tomar uma decisão prévia, fazer uma manifestação prévia a respeito de uma questão que depois vai vir a julgamento pelo TED. Então, é essa a finalidade, só para isso. Por isso que ele teria que ser em tese em relação a processo disciplinar. Bom, a Escola Superior da Advocacia é a nossa ESA, que vocês já conhecem. Vocês receberam ali... Não tem aqui agora. Vocês receberam um portfólio ali na frente? Isso, ali tem todos os serviços que são prestados pela ESA. A nossa ESA é bastante atuante. Ela tem vários convênios. Você tem ali cursos presenciais, como esse que nós estamos fazendo aqui. Tem os cursos telepresenciais. Tem 10 polos de cursos telepresenciais aqui no estado de Santa Catarina, em 9 subseções, um aqui na sede. A TV ESA, que transmite via internet várias palestras, algumas gratuitas, outras são cobradas, está tudo ali no site. Está sendo estudada agora a implantação de um portal da TV ESA e também tem vários cursos de pós-graduação em convênios com instituições de ensino que dão descontos e fazem preços diferenciados também para os advogados. As câmaras julgadoras que eu falei para vocês. Falei para vocês que no Conselho Federal, as câmaras julgadoras são a primeira, a segunda e a terceira, e cada uma especializada numa matéria diferente. Então, elas são lá no Conselho Federal, são especializadas. Aqui no Conselho Seccional não são. O padrão em todas as seccionais é você ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta câmara. Sempre presidida, primeira pelo vice-presidente, a segunda pelo secretário, a terceira pelo secretário adjunto e a quarta pelo diretor-tesoureiro. Essas câmaras têm reuniões quinzenais e de 5 a 15 membros entre conselheiros e advogados com mais de 5 anos. Aqui em Santa Catarina, você tem a quinta e a sexta câmara. Essas quinta e sexta câmara aqui em Santa Catarina, elas são especializadas. Essas duas câmaras aqui, elas tratam apenas de sociedade de advogados. Tá? Então, o padrão no Brasil inteiro das câmaras são aquelas primeiras 4 ali e, eventualmente, outras seccionais, devido ao tamanho da seccional e a necessidade da região, ela pode criar outras câmaras julgadoras, como foi feito aqui em Santa Catarina, duas específicas só para a sociedade de advogados. Isso depende da demanda de cada seccional. O Colégio de Presidentes, nós falamos do Colégio de Presidente a nível nacional, que reúne os presidentes de seccionais. Esse Colégio de Presidente aqui é o seccional que reúne os presidentes de subseção. E a finalidade dele é a mesma coisa. O Colégio de Presidentes é onde a diretoria faz a ponte entre as subseções e o Conselho Pleno da seccional. Ele também é órgão de recomendações para o Conselho Pleno. Como eu disse, as decisões são sempre do Conselho. Mas o Colégio de Presidente também vai fazer a troca de experiências, troca de informações, problemas e soluções que tiverem em cada uma das regiões do Estado, tudo isso coordenado pela nossa diretoria, que vai depois repassar como recomendação qualquer conclusão que for tirada desse Colégio de Presidente. Em geral, os Colégios de Presidente fazem uma carta no final do colégio e essa carta é depois passada para o Conselho Pleno, para ser avaliada pelo Conselho Pleno, que são, em geral, as demandas dos conselhos seccionais. A Corregedoria do Processo Disciplinar, aqui na seccional, ela é órgão, ela também funciona da mesma maneira que a Corregedoria do Conselho Federal. O objetivo é inspeção e correção também do funcionamento do Tribunal de Ética. A função mais importante da Corregedoria aqui é dar condições
instruções ao Tribunal de Ética e Disciplina para funcionar e acompanhar o funcionamento, a atuação do Tribunal de Ética para garantir que ele tenha não só todos os instrumentos necessários para funcionamento, mas que ele também funcione dentro das regras legais vigentes. Tá? É como a maioria das corregedorias. E nós temos a Conferência Estadual dos Advogados, que é um órgão consultivo da OAB, e o objetivo é promover estudos e debates também em termos jurídicos, e também as conclusões das conferências, elas são trazidas também para o Conselho Pleno como recomendações. Em geral, se faz a carta dessas conferências ao final, com todas as demandas, qual foi as propostas apresentadas em cada um dos painéis da conferência, qual foi a conclusão que se chegou e quais são as recomendações do Conselho Pleno, e isso é entregue ao Conselho Pleno. Essas conferências, tanto a Conferência Nacional quanto a Conferência Estadual, elas só podem ocorrer uma vez a cada 3 anos. Então, cada gestão tem sempre a atribuição de organizar essa conferência dos advogados. E nós temos, por fim, então, as comissões, que aqui em Santa Catarina já são mais de 70, eu já perdi a conta. Eu achava que era 73, porque fui ver tem 76, então são mais de 70. Cada uma, elas são especializadas. A comissão, eu acho que é um dos órgãos, são os órgãos mais importantes da Ordem dos Advogados do Brasil. E é interessante, eu fiz questão de colocar ali, vocês viram, eu coloquei, comecei com a conferência e terminei com as comissões. Fiz questão de colocar esses dois. Por quê? Nos dois, a participação é direta dos advogados. E eu acho muito interessante de colocar isso, porque todo o resto que tem no meio, todos os órgãos, tudo aquilo é feito para o advogado. Aquela estrutura toda é do advogado, para o advogado e pelo advogado. A OAB começa e termina com o advogado. E nas comissões é exatamente aquele espaço em que você areja as ideias, é aquele espaço de debate, é onde você traz qualquer ideia nova e vai discutir aquilo com os colegas, e dali você tira, é dali que surgem as novas ideias para a OAB. É sempre através das comissões. Como eu falei, eu citei alguns exemplos que eu acompanhei mais de perto lá do Conselho Federal, mas aqui também tem várias comissões que estão ali trabalhando arduamente, né, em prol da advocacia. É esse trabalho que faz, basicamente, no meu entender, a diferença na Ordem dos Advogados. É o trabalho diário, o trabalho que fazem ali as comissões e que dão, claro, passam as questões e as demandas mais importantes da advocacia, levam conhecimento, passa dali das comissões para a diretoria e depois chega ao Conselho Pleno. É sempre através das comissões que isso vai acabar chegando. Ela é um espaço, é um ambiente de estímulo à criação, que deve estimular a criação, deve estimular o debate, e acho extremamente importante. E assim nós temos o conjunto de órgãos dentro da seccional. E por último, nós temos as subseções. A subseção, nós temos em Santa Catarina hoje 47 subseções. Como eu disse para vocês, as subseções podem ser no município, pode ser em parte do município, pode abranger mais de um município, pode abranger uma região ali. Isso depende da demanda dos advogados que têm sede naquela determinada região. Mas a subseção, ela é sempre criada pelo Conselho Federal. Ela é vinculada, aliás, o nosso regimento interno de Santa Catarina coloca isso, ela é órgão do Conselho Pleno do Conselho Seccional. Tá? A subseção, ela exerce, na verdade, ela é o órgão mais próximo do advogado, é aquela que está na linha de frente com o advogado, é a primeira a receber as demandas da advocacia, é a primeira que sofre todo tipo de pressão que tiver, realmente, o trabalho das subseções, das diretorias das subseções é um trabalho heróico, eu diria, porque realmente, sempre quando tem qualquer problema, vai bater direto sempre para o presidente da subseção, para a diretoria da subseção, é ele que é a nossa primeira linha de frente lá, e é ele o primeiro que está lá para receber o advogado, para dar assistência para o advogado em todo o interior do estado. Mas essa subseção, ela exerce na sua região as atribuições que são delegadas pelo Conselho Seccional. E ela exerce mais ou menos a mesma atribuição do Conselho Seccional, exceto, claro, as questões de inscrição e tal. Mas na atuação em relação ao advogado,
ela exerce as mesmas atribuições do Conselho Seccional e, eventualmente, do Conselho Federal, dentro da sua área territorial. É o presidente da subseção que representa a advocacia lá naquela região. Fora ele, quem pode falar sobre os advogados é o presidente Paulo, no caso, é o presidente da seccional. Mas lá naquela região pode falar o presidente, é ele que fala pela OAB, sempre. É o presidente da subseção que fala pela OAB. A subseção, ela tem autonomia administrativa, ele pode gerir lá a administração, tem várias comissões nas subseções e ele pode criar os setores, como a gente falou aqui, vários setores, de acordo com a demanda dos advogados lá naquele município, naquela região que ele tenha lá. Mas ele não tem personalidade jurídica. Por exemplo, uma subseção não entra com uma ação direta de inconstitucionalidade na justiça contra uma lei estadual, por exemplo. Só quem tem competência para fazer isso é a seccional. A subseção não faz a inscrição, não decide sobre a inscrição dos advogados. Ele recebe o pedido de inscrição e encaminha tudo para a seccional. Tá? Ele tem autonomia administrativa, então, como eu disse, mas não tem personalidade jurídica própria. A subseção é sempre composta, em todos os casos, ela é composta por uma diretoria. O número, como eu já falei, aqui em Santa Catarina nós temos 47, mas eles variam de acordo com os tamanhos do estado e as demandas da advocacia em cada estado, então os números de subseção de cada estado são diferentes. Os tamanhos dessas subseções também são completamente diferentes. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, uma subseção que é maior do que meia dúzia de seccionais do norte e do nordeste, por exemplo. Campinas, que eu acho que é a maior subseção, eu acho que ela é maior que a seccional Santa Catarina, né? E é uma subseção, então você vê que para ser subseção, né? São Paulo tem um, no Rio de Janeiro tem outra secção, eu acho que a segunda maior do país é no Rio, né? Não lembro o nome dela agora, mas é no Rio de Janeiro, mas é a verdade, subseção é a unidade básica, então, da OAB. As subseções, elas podem ser criadas, basta você ter 15 advogados, para 15 advogados você pode criar uma subseção, tá? Mas ela só tem conselho eleito se tiver mais de 100 advogados, e também vai ser em número proporcional ao número de inscritos. E aqui nós terminamos o último órgão, que é a subseção. Como eu falei para vocês, estrutura federativa, Conselho Federal, Conselho Estadual e as subseções. Eu queria só terminar colocando para vocês, como eu disse para vocês também, toda essa estrutura, todos esses órgãos que foram criados pela Ordem dos Advogados do Brasil, foram para atender o advogado. Como eu falei, são do advogado para o advogado e pelo advogado. É por causa de vocês que a Ordem existe. Eu costumo sempre dizer que a história da Ordem é a história dos advogados brasileiros. É cada um de nós, no dia a dia da nossa profissão, enfrentando, e a gente mata um leão por dia, a gente quem está na profissão sabe disso. É uma série de dificuldades que a gente tem, uma série de incompreensões que a gente tem que aguentar todos os dias e bancar todos os dias. Mas é a gente, no dia a dia da nossa profissão, que construímos a história da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados ela é forte se nós formos fortes. Então, nós somos cada um de nós. Vocês são advogados, vocês são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, são vocês que são os donos da Ordem dos Advogados. Quem está aqui para servir. Servir os advogados, trabalhar junto com os advogados em parceria, para que nessa união, que é o que faz a força da advocacia brasileira, é manter essa união entre todos nós. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que vocês tiverem. Agradeço muito a atenção. Obrigada.